Bom dia! Já tomou o seu café? No Curta Palavra de hoje eu quero convidar você a pensar nisso. Aprender sem pensar é esforço vão. Pensar sem nada aprender é nocivo. Espero que você esteja em paz e com saúde. Ontem foi feriado, nós não passamos por aqui, conforme a gente tinha sinalizado no encontro da terça à noite, mas estamos aqui para ler mais uma vez ou continuar a leitura do Evangelho de Marcos. Ontem foi aniversário de casamento dos meus pais, eles completaram 61 anos de casados e eu quero novamente aqui celebrar ao Eterno por essa data tão significativa e dedicar esse momento aqui do Curta Palavra aos meus pais, João Teles e Maria da Paz, que completaram 61 anos de casados ontem. Então, vamos ler juntos o 6º capítulo do Evangelho de Marcos. Vamos lá? Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados, ensinando. Chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Estas foram as suas instruções. Não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes miraculosos. Outros diziam: ele é Elias, e ainda outros afirmavam: ele é um profeta, como um dos antigos profetas. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos. Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João, o amarrassem e o colocassem na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual se casara. Porquanto João dizia a Herodes: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim, Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo porque Herodes temia a João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. E quando o ouvia, ficava perplexo. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo. Finalmente chegou uma ocasião oportuna.
No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem: "Peça-me qualquer coisa que você quiser, e eu lhe darei." E prometeu-lhe sob juramento: "Seja o que for que me pedir, eu lhe darei até a metade do meu reino." Ela saiu e disse à sua mãe: "Que pedirei?" "A cabeça de João Batista", respondeu ela. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido: "Desejo que me deis agora mesmo a cabeça de João Batista num prato." O rei ficou muito aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar o pedido à jovem. Assim enviou imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão e trouxe sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem e esta a deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o colocaram num túmulo. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: "Venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco." Assim eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: "Este é um lugar deserto, e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer." Ele, porém, respondeu: "Dei-lhe vocês algo para comer." Eles lhe disseram: "Isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer?" Perguntou ele: "Quantos pães vocês têm? Verifiquem." Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo, e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu.
não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. Seus corações estavam endurecidos. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré, e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças. Suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocavam eram curados. A fama de Jesus segue crescendo. As pessoas, por onde quer que ele passasse, o seu ensino, as suas realizações, deixavam as pessoas admiradas. E elas ficavam atônitas, com a sabedoria de Jesus. Mas tem um aspecto nesse texto que eu queria chamar a atenção e que eu acredito que siga como lição para mim, para você, porque Jesus cita um provérbio do seu tempo e o uso desse provérbio não é um recurso que Jesus se utiliza para validá-lo, de que as coisas devam ser assim sempre. No versículo 4, ele diz que só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E aqui chama a nossa atenção esse texto para dois equívocos que a gente pode cometer. O primeiro equívoco é o de determinar as pessoas pela sua condição social, regional, limitar as pessoas por conta da sua origem. E muitas vezes nós nos equivocamos por isso. Por outro lado, há um risco também das pessoas se autodeterminarem, ou se autolimitarem pelas mesmas razões, pela sua origem, pela sua condição social, pela sua naturalidade, de onde elas vêm. E muitas vezes nós nos autolimitamos por conta dessas condições que são impostas na sociedade. E Jesus deixou de realizar coisas maiores naquele lugar, naquela região, por conta desse tipo de mentalidade que estava presente. Mas ainda assim, algumas pessoas foram alcançadas, porque a graça é algo que transborda para além dessas limitações geográficas, dessas limitações sociais. A graça e o desejo de curar da parte de Jesus fez com que, inclusive nesse lugar, as pessoas também fossem curadas, os doentes fossem curados. E Jesus então segue percorrendo povoados e ensinando. E eu gosto muito do versículo 7, quando o texto diz que ele chama os 12 para junto de si. Esse desejo de Jesus de ter pessoas por perto, A gente precisa de pessoas com a gente. E quando nós estamos com pessoas, elas nos ensinam, nós também passamos algo para elas. Caminhar junto com pessoas, aprender com elas, transferir vida e receber vida das pessoas. E Jesus traz esses 12 para junto, mas ao mesmo tempo não os prende, Ele os envia de 2 em 2. Aqui eu queria só fazer um comentário rápido nesse processo das relações, ampliando para além do que o texto propõe, mas pensar nas relações. As relações saudáveis são relações às quais a gente deseja que as pessoas estejam perto, mas ao mesmo tempo a gente liberta as pessoas, a gente não aprisiona pessoas. Relações saudáveis são relações que se dão em liberdade, ou seja, ao mesmo tempo que há o desejo de estar junto, esse desejo de estar junto não é uma dependência doentia a ponto de não libertar as pessoas para serem o máximo que elas possam ser, Jesus deu autoridade aos seus discípulos e deixou-os
em condição de realizar a missão sem a necessidade de que ele estivesse ali com os seus discípulos. Então, no primeiro momento, os discípulos estão com ele, então aprendem dele, vão ali transferindo, recebendo da sua vida, mas chega um determinado momento que é o momento da maturidade. Relações saudáveis são relações de maturidade, né? O crescimento exige esse liberar ou esse libertar para ser. E Jesus fez assim também com os seus discípulos. E indo para a parte final do texto, a narrativa ela é extensa, né? Tem algumas perícopes importantes aqui. Nós encontramos nesse texto um milagre que está presente em todos os evangelhos. Esse milagre da multiplicação dos pães está presente tanto em Mateus, como em Marcos, como em Lucas e também em João. Isso é um dado significativo. Eu queria que você prestasse bastante atenção a isso, porque esse é um ato miraculoso de Jesus, que essa partilha do pão, né? A necessidade de alimentar aqueles que têm fome, esse compromisso de Jesus com aqueles que nada têm. Então Jesus estimula os seus discípulos a abrirem mão, porque chega um momento que eles chamam a atenção para o alto investimento que seria necessário para atender todas aquelas pessoas. E seria muito dinheiro, é assim que eles colocam. Como é que nós vamos gastar tanto dinheiro para dar tanto pão assim? E de alguma forma o texto deixa transparecer de que eles tinham esse recurso, né? A grande questão aqui é entre ter o recurso e ter a disposição de investir recurso em determinadas coisas. E quando se trata de pessoas, Jesus nunca limitou a sua ação, ele nunca evitou, né, dar o máximo que ele pudesse dar. Então, se era pão que as pessoas precisavam ali, ele então fez com que elas pudessem ser assistidas. Então, de 5 pães e 2 peixes, a generosidade, a disposição de servir fez com que muita gente fosse assistida. E o texto no versículo 42 diz que todos comeram e ficaram satisfeitos. E não apenas isso, houve ainda um sobejamento de recursos, né? Os discípulos recolheram o equivalente mesmo à quantidade de discípulos, talvez ali como um sinal, tá vendo? De que é muito bom dar, é muito bom ser generoso, porque quem é generoso dá do pouco que tem e ainda lhe sobra. Essa é uma matemática do reino de Deus, né? E para finalizar, os destaques desse texto é quando aqui os discípulos estão em uma situação no meio do mar e eles estavam remando com dificuldade, o vento soprava contra eles, era alta madrugada e Jesus vai ao encontro dos seus discípulos. E quando Jesus chega perto dos seus discípulos que estão atemorizados, Jesus dá essa palavra aos seus discípulos: coragem, sou eu, não tenham medo. Não sei se você está enfrentando uma situação assim, de medo, de dificuldade, de que você tem remado e as coisas não acontecem, e você tem gastado energia e as coisas não acontecem. E é sempre nesse momento que a gente se sente sem forças, limitado pelos ventos fortes, pela dificuldade do momento, que Jesus aparece e nos diz: coragem, sou eu, não tenha medo, ou não tenham medo. Pode ser que essa palavra de Jesus seja uma palavra importante para você hoje e que você escute no seu coração Jesus falando para você nesse tempo, no já agora: coragem, sou eu, não tenham medo. Quais as suas impressões da leitura desse capítulo 6 do Evangelho de Marcos? Registre nos comentários as passagens, os momentos das narrativas que aparecem aqui, que falaram mais ao seu coração. Hoje eu quero dedicar para você uma canção cujo título é 5 pães e 2 peixinhos, interpretada pelo grupo 4 por 1, que na parte superior
eu vou dispor para você um card, você pode clicar no card para ouvir a música e ser edificado por ela. Mas também o link estará na descrição desse vídeo. Além do link, você encontra uma série de outras informações importantes do nosso canal. Se você não é inscrito ou inscrita, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos e familiares, ative o sininho com as notificações para você receber as notificações. Todas as nossas inserções no canal você ficará sabendo. Desejo que o seu dia seja muitíssimo abençoado, que você possa ser inspirado, inspirada pelas palavras do Evangelho, que as mensagens aqui do capítulo 6 do Evangelho de Marcos possam falar fortemente ao seu coração. Tenha um dia muitíssimo abençoado. Feliz quinta-feira.